Olá, eu sou o professor Bruno Braga e esta é a minha apresentação sobre Introdução aos Bancos de Dados. Os objetivos desta disciplina são compreender os conceitos fundamentais e as tecnologias de bancos de dados, elaborar o modelo entidade-relacionamento, criar o projeto lógico do modelo relacional, aplicar as regras de normalização, manipular dados usando álgebra relacional e aprender a linguagem de consulta a dados estruturados, conhecida pelo acrônimo SQL. Esta apresentação, ela colabora para o alcance do objetivo que está em negrito. Nesta apresentação, vamos discutir brevemente os seguintes assuntos: diferença entre dado e informação, diferença entre banco e base de dados, o sistema gerenciador de base de dados, o conceito de transação e os atributos ACID, inteligência de negócio e os principais tipos de sistemas gerenciadores, OLTP e OLAP, modelos de dados relacional e não relacionais, ou NoSQL. O que é um dado? Os dados são uma coleção de fatos na forma de palavras, números ou mídias digitais, como imagens e vídeos. Podem ser organizados de várias maneiras, mas principalmente como tabelas. As linhas são registros de uma instância ou objeto de dados descrito pela tabela. As colunas são atributos para o objeto que é descrito em um registro. Exemplo: nome, CPF, cidade na tabela pessoa. O que é uma informação? É qualquer relação entre dados que pode ter sido declarada como regra explícita ou pode ser observada nos dados processados. Exemplo: em uma base de dados de alunos, uma tabela pode ter colunas para descrever dados dos clientes, CPF, nome e idade, mas a restrição de que a idade dos alunos deve estar entre 4 e 18 anos, ou que a média de idade é 11 anos, são informações. Conceitos de banco de dados e base de dados são frequentemente usados como sinônimos. No entanto, tecnicamente, ele se refere a conceitos ligeiramente diferentes. Base de dados, do inglês dataset, é qualquer coleção de dados relacionados entre si, mas organizados usando princípios lógicos, para a recuperação e modificação otimizadas dos seus valores sempre que necessário. Banco de dados, do inglês database, é um sistema computacional que armazena e gerencia as bases de dados, seus esquemas, tipos dos dados e relações entre si, e os dados propriamente ditos. Em resumo, a base é um modelo formal de organização dos dados e o seu conteúdo, que são os dados propriamente ditos, mas também os tipos de dados e as relações que foram declaradas entre eles, bem como regras de integridade, que é um conceito que nós vamos estudar mais adiante. Já o termo banco de dados faz referência ao aplicativo que gerencia todas as bases de dados e os seus dados propriamente. Transação e os atributos ACID. Transação é qualquer tarefa de manipulação de dados executada dentro de um sistema gerenciador de banco de dados. Mas o termo é mais usado para se referir a tarefas realizadas sobre os dados das bases que são manipuladas por sistemas de informação. Uma transação deve apresentar propriedades fundamentais que garantem a consistência e a confiabilidade das relações entre os dados, sendo conhecidas pelo acrônimo ACID. Atomicidade é a propriedade que garante que a transação seja tratada como uma unidade indivisível. Isso significa que todas as operações dentro da transação são executadas com sucesso ou, se ocorrer um erro em qualquer parte da transação, todas as operações são revertidas para um estado anterior. Assim,
uma transação é totalmente concluída ou totalmente anulada ao final do seu processamento. Consistência é a propriedade de que a execução de qualquer transação não deve violar as regras de integridade do banco de dados. Se a base de dados estiver em um estado consistente antes de uma transação, após a conclusão da transação, a base deverá permanecer consistente, isto é, mudar para outro estado consistente, o que significa que não há dados e informações corrompidos. O isolamento é a propriedade de que transações em execução simultânea não interferem umas nas outras. Cada transação é tratada como se estivesse ocorrendo isoladamente, sem ser afetada por outras transações em execução. Evita que resultados de uma transação sejam visíveis para outras transações antes que ela seja concluída. Durabilidade é a propriedade de que os efeitos de uma transação que tenha sido confirmada, committed, sejam permanentes e duradouros, mesmo em caso de falha do sistema gerenciador de bases de dados em um momento posterior. Isso significa que alterações feitas na base de dados por uma transação são preservadas e resistem a falhas de hardware, software ou energia que desativem o SGBD. Business Intelligence e os tipos de sistemas gerenciadores de banco de dados, OLTP e OLAP. Inteligência de negócio é uma coleção de processos e tecnologias para coletar, analisar e apresentar dados brutos transformados em informações úteis e valiosas para a tomada de decisões oportunas e pertinentes. O BI é mais do que a geração de relatórios, pois busca responder a perguntas que orientem o futuro do negócio, como por que as vendas de um produto caíram no último trimestre ou qual a região está gerando mais lucro. Inteligência de negócio é uma coleção de processos e tecnologias para coletar, analisar e apresentar dados brutos transformados em informações úteis e valiosas para a tomada de decisões oportunas e pertinentes. O BI é mais do que a geração de relatórios, pois busca responder a perguntas que orientem o futuro do negócio, como por que as vendas de um produto caíram no último trimestre ou qual a região está gerando mais lucro. LTP e OLAP são duas abordagens diferentes para gerenciar e usar bancos de dados, cada uma projetada para um propósito específico. A principal diferença entre o LTP e o OLAP está no objetivo. Um foca em operações diárias, movimentações financeiras nas contas de um banco, por exemplo, e o outro em análise de dados agregados, por exemplo, geração de relatórios sobre receitas e despesas em um período. Tipos de bancos de dados. O sistema gerenciador de bancos de dados para processamento de transações oriundas de sistemas de informação é do tipo OLTP, do inglês Online Transaction Processing. O SGBD, para a acumulação, sumarização e análise de dados obtidos durante um período de tempo por um SGBD transacional, é do tipo OLAP, Online Analytical Processing. OLAP é uma tecnologia complementar e que não existe sem um banco OLTP relacionado. Comparação OLTP versus OLAP. Um SGBD OLTP processa consultas simples e curtas que afetam um pequeno número de registros, enquanto um SGBD OLAP
processa consultas complexas que permitem analisar os grandes volumes de dados agregados. O tamanho do OLAP é bem maior do que o do OLTP, de onde os dados brutos são originados. A frequência de consultas em um OLTP é bem maior do que em um OLAP. O OLTP é para o dia a dia, o chão de fábrica das operações das unidades organizacionais. O OLAP é para o planejamento estratégico, a sala da diretoria de uma organização. Juntos, o OLTP e o OLAP formam um ecossistema de dados completo para qualquer negócio, pois permitem a realização de transações de negócio e apoiam as ferramentas que fazem a inteligência de negócio. A criação de um modelo de dados exige o uso de uma linguagem de modelagem de dados. Um modelo conceitual é usado para a criação de um projeto lógico para uma base de dados relacional, mas ambos utilizam suas próprias linguagens. Primeiro, a notação entidade relacionamento e depois a linguagem SQL. Fundamentação matemática do modelo relacional. O modelo de dados relacional é baseado na teoria dos conjuntos e lógica proposicional para resolver o problema da redundância. A normalização é a técnica usada no modelo relacional para eliminar duplicidade de dados em diferentes tabelas. Consiste em dividir tabelas em duas ou mais tabelas, evitando o risco de duplicidade de dados para garantir a integridade de toda a base de dados. Algumas operações comuns do SQL, como union, intersect e difference, são casos de uso de operações da teoria dos conjuntos, que são homônimas: união, interseção e diferença. A operação de join é o caso de uso de outra operação, o produto cartesiano, que combina os dados de n tabelas como registros de uma nova tabela, onde as colunas são oriundas das n tabelas dadas. A maioria dos SGBD transacional é relacional, mas ainda existem os hierárquicos e em rede, utilizados principalmente nos mainframes, e os orientados a objetos, e os semi-estruturados, que são não relacionais. Além disso, os SGBD analíticos, que também são não relacionais, pois não têm finalidade transacional, utilizam seus próprios modelos de dados, floco de neve e, alternativamente, estrela. Modelos de dados para OLAP. Os dados multidimensionais são agregados históricos não normalizados que utilizam os esquemas estrela ou floco de neve. Os seus cubos de dados contêm medidas, exemplo, vendas, receita, e dimensões, categorias ou atributos para a descrição das medidas, exemplo, tempo, produto, localização, o que permite consultas agregadas e visualização em níveis de granularidade distintos. Modelo de dados orientado a objetos. É a aplicação do paradigma da programação orientada a objetos para armazenar e gerenciar dados. Nesse modelo, os dados são organizados como objetos e suas relações, ao invés de tabelas e registros. A complexidade, o baixo desempenho e a falta de padronização entre diferentes sistemas gerenciadores orientados a objetos, que em geral são desenvolvidos sobre sistemas gerenciadores de bancos de dados convencionais, relacionais, dificulta sua difusão na indústria. Banco de dados não SQL é qualquer sistema gerenciador de bancos de dados que não usa SQL, porque as suas bases de dados não são relacionais. Tem flexibilidade de esquema, escalabilidade horizontal e desempenho superior em casos de uso específicos, como, por exemplo, em Big Data. No entanto,
tem desafios em termos de consistência de dados e custo na execução das transações. Exemplos: MongoDB, Cassandra, DynamoDB, Neptune, Redis, Couchbase, Bigtable. Vamos discutir alguns tipos de modelo de dados não SQL. Para armazenamento de dados como pares de chave-valor, onde a chave é única e utilizada para identificar e recuperar o valor associado. Exemplo: Redis, Amazon DynamoDB. Para armazenamento de dados em colunas em vez de linhas, otimizando a leitura e gravação de grandes volumes com esquemas de colunas semelhantes. Exemplo: Apache Cassandra, Google Bigtable. Armazenamento de documentos no formato JSON ou BSON. Exemplos: MongoDB, Couchbase. Para armazenamento de dados em nós e arestas, entidades e relacionamentos de um grafo, que são relações complexas e permitem as consultas de caminho, como no caso de uso das redes sociais e sistemas de recomendação. Exemplo: Amazon Neptune, Neo4j. Obrigado por assistir a minha apresentação até o final. Caso tenha alguma dúvida adicional, consulte as referências que foram utilizadas na elaboração deste vídeo. Por fim, não deixe de dar o seu like e se inscrever no canal para ajudar o professor a elaborar mais apresentações para os alunos do IFB e o público do YouTube.